nesse vídeo falaremos um pouquinho sobre a absorção intestinal. Bom, nós teremos processos de absorção no intestino delgado. O intestino delgado ele vai absorver principalmente a glicose, galactose e frutose, que é justamente resultado da digestão dos carboidratos. Ele vai absorver os monoacilglicerídeos, que veio da digestão do triacilglicerídeo, os ácidos graxos e o colesterol, que é da digestão dos lipídios. Também vai absorver os aminoácidos, os dipeptídeos. Dipeptídeos é quando eu tenho dois aminoácidos ainda ligados, que não foram quebrados em unidades separadas. E os tripeptídeos. São 3 aminoácidos. Eu também vou ter a absorção de vitaminas, como a vitamina A, D, E, K. E essas vitaminas são lipossolúveis. Também vou ter vitaminas que são hidrossolúveis, reabsorvidas, como a vitamina C, as vitaminas B e a vitamina B12, né, que é a vitamina responsável aí por algumas frentes celulares, como a produção adequada das hemácias. E eu também preciso ter a absorção de cálcio, ferro. No intestino grosso, eu vou ter um processo de absorção intenso de água mais íons. A água, por último, para manter a fluidez, aí o líquido no bolo e esse bolo ficar pastoso para deslocar. Então vamos ver exatamente esses processos de absorção, que são transportes por meio da membrana. Bom, falando dos carboidratos, aqui está a luz do intestino, membrana apical das células, membrana basal das células, e aqui eu vou cair na circulação, no meio interno do corpo. O sódio, ele transporta para dentro do enterócito a glicose e a galactose por um transportador conhecido como SGLT. É um cotransportador sódio-glicose. Então, por meio do sódio, a glicose e a glicose e a galactose chegam no interior do enterócito. A frutose, ela é absorvida por um canal na membrana apical chamado canal GLUT5. Esse GLUT5 não precisa da presença da insulina, ele está lá na membrana apical e a frutose atravessa ele. E aí no interior do enterócito nós temos glicose, galactose e frutose, e eles ganham meio interno via um transportador de membrana basal chamado GLUT2, que também não tem associação com a sinalização da insulina. E dessa forma nós absorvemos os carboidratos. Os lipídios, né? Os lipídios eles vão ser, aqui eu tenho as moléculas lipídicas, né? Grandes, grosseiras naquele quimo, e eu tenho a ação dos sais biliares criando uma emulsão. Os sais biliares eles envelopam os lipídios, e desse envelopamento, né, que é chamado de micelas, as enzimas, a lipase e a colipase,
quebram esses lipídios nesse interior da emulsão, das micelas. Quando quebra, eu tenho o colesterol, o monoacilglicerídeo e os ácidos graxos formados. O colesterol, monoacilglicerídeo e os ácidos graxos, eles são lipossolúveis. Então, admite-se, de forma geral, que eles atravessam a membrana por difusão simples. Só que alguns estudos propõem que o colesterol tem um transportador específico para ele. Mas ficaremos com a lipossolubilidade dessas substâncias atravessando a membrana por difusão simples. E o que acontece? Lá no retículo endoplasmático liso, esse colesterol mais os triacilglicerídeos, os monoacilglicerídeos são montados em triacilglicerídeos combinados com proteína, né, para ser exportado para a circulação linfática. Então, eu tenho aí via linfática para chegar lá na veia cava, viabilizando, facilitando esse transporte. As proteínas começam a ser quebradas e aí eu tenho, na quebra de proteína, a formação do aminoácido, dos dipeptídeos ou dos tripeptídeos. Os aminoácidos, eles são absorvidos por um cotransporte com o sódio. Olha a importância do sódio. O sódio entra nesse enterócito e o aminoácido também. Os dipeptídeos e os tripeptídeos, eles são cotransportados pelo hidrogênio. O hidrogênio entra, di e tripeptídeo entram também. No interior do enterócito tem a peptidase, que pode pegar esse dipeptídeo e quebrar em aminoácido, ou se o dipeptídeo não for quebrado, ele fica como dipeptídeo e eu vou transportar ele para o plasma, agora com um transportador chamado contratransporte. O hidrogênio entra e o dipeptídeo sai. Alguns pequenos peptídeos, né, cadeias pequenas de aminoácidos, ainda que não foram quebradas, que não viraram nem aminoácidos livres, nem di nem tripeptídeos, eles podem ser endocitados aqui, ser captados por endocitose e transportados por uma vesícula no interior e levados depois para a corrente sanguínea. O cálcio, a maior parte de absorção de cálcio é por uma via chamada via paracelular. E poucos transportadores são usados na membrana apical para a entrada do cálcio. Então ele vem por via paracelular e no intestino a presença do calcitriol, que nada mais é do que aquela biotransformação que a vitamina D sofreu no fígado, depois ela foi transformada nos rins. A presença desse calcitriol aumenta essa absorção de cálcio por via paracelular. As vitaminas, então as vitaminas, vou utilizar isso aqui, as vitaminas, como as vitaminas A, D, E e K, são lipossolúveis. E a vitamina B12, ela precisa daquele fator intrínseco para sofrer o transporte, para ter a sua absorção. Num outro vídeo separado falaremos um pouquinho do ferro.